Olá pessoal, tudo bem? E aí, estão gostando deste ciclo sobre Davi? Bacana, não? Esses assuntos do Antigo Testamento, esses temas do Antigo Testamento são apaixonantes, né? Eu sou vidrado no Antigo Testamento. E depois desse vídeo nós vamos dar uma parada. Esse vídeo é o 8º desse ciclo. Mas vamos voltar futuramente nele, daqui uns 3, 4 meses, nós colocamos mais uns 8 vídeos. Estou planejando fazer pelo menos 30 vídeos sobre Davi. Mas não posso fazer tudo de uma vez só, porque senão cansa um pouco, né? Então a gente tem que aqui variar um pouco os temas do nosso canal. Então depois deste vídeo eu vou postar outros assuntos, mas daqui uns 3, 4 meses nós voltaremos com a saga de Davi, né? É uma saga muito bacana, muito interessante. Bom, Saul sempre foi descrito, Saul será descrito pelos redatores bíblicos como alguém muito instável emocionalmente. Saul era um rei perturbado para os redatores bíblicos. Ele sofria momentos de extrema melancolia, extrema tristeza, e alternava esses momentos com fases agitadas. Ele queria pegar o Davi, queria matar o Davi, então ele alternava momentos de tranquilidade, momentos que hoje seriam diagnosticadas como momentos depressivos, e momentos agitados, que os psiquiatras hoje dariam um diagnóstico de uma fase maniacal, uma fase de extrema agitação, na qual ele tentava pegar o Davi, matar o Davi, né? E o Davi também era utilizado para acalmá-lo. Davi tocava a sua harpa, então acalmava o perturbado rei Saul. Então Davi é o bonzinho da história, né? O Saul é o ruim e Davi é o contrário dele, né? Davi é chamado para acalmar o rei Saul. Essa dicotomia que os redatores bíblicos vão utilizar, é claro, é para engrandecer Davi e rebaixar Saul, como já falei em outros vídeos. Rebaixando Saul, você está rebaixando também a prole de Saul. Se o comportamento de Saul fosse julgado hoje por um psiquiatra moderno, ele taxaria de cara o diagnóstico de que Saul era portador do transtorno bipolar com uma forte presença da paranoia. Então ele tinha transtorno bipolar e paranoia. Nada mais errôneo. Nós estamos falando de um personagem real, Saul, um personagem real, ficcionalizado, que existiu há 3.000 anos, há 3 milênios. Você hoje fazer um diagnóstico de alguém que foi ficcionalizado, que viveu há 3.000 anos, não vai dar certo. As respostas psíquicas, sofredoras ou não, elas são sempre um produto do seu tempo. E o tempo que viveu Davi não é o nosso tempo, é um outro tempo. Portanto, esse diagnóstico é um diagnóstico não confiável, é um diagnóstico que a gente não pode acreditar. Não há nada que faça a gente pensar que Saul era meio maluco. Quem quer fazer a gente pensar isso são os redatores bíblicos. Qual era a grande preocupação de Saul? Saul estava preocupado com Davi, que Davi podia lhe tomar o poder. E ele estava corretíssimo. Davi era um líder militar ambicioso. Ele percebeu logo isso. Era competente, era corajoso, e estava aspirando o trono de Saul.
Esse raciocínio de Saul, de querer pegar o Davi e matar o Davi, é um raciocínio corretíssimo, corretíssimo. Por quê? Porque as rebeliões, as conspirações no mundo antigo, elas brotavam geralmente aonde? Das hostes militares, né? Eram os militares que iam formando grupos ali e depois destituíam o rei e assumiam o poder. E destituir o rei no passado não era moleza, não. O rei era destituído, era morto. Não só o rei. A mulher do rei, as mulheres do rei e os filhos do rei. Todo mundo que pudesse questionar o trono era assassinado também. Era algo muito sério. Era um rebuliço total. Então, Davi, ele temia por si, temia pelas suas mulheres e temia pelos seus filhos. Porque se Davi desse um golpe, como vai acabar, depois nós vamos ver nos outros vídeos dando, se Davi desse um golpe e tomasse o poder, ele não teria saída nem para ele, nem para as mulheres, nem para suas mulheres, para seus filhos, porque todos seriam praticamente assassinados. E será isso que vai ocorrer. Depois da morte de Saul, nós vamos ter a morte dos filhos de Saul. Só sobra um filho que tinha um problema no pé, uma sequela, de um acidente que teve quando era criança, que esse não é morto. Não é morto por quê? Não é morto porque ele não estava capacitado para assumir o trono, porque tinha um defeito físico. No mundo antigo, ter um defeito físico era algo muito grave, estava maculado, estava sujo, estava imprestável para o poder, porque não poderia ali seguir as ordens de Deus, o divino estava longe do divino. Então esse filho de Saul é o único que vai ser poupado, os outros todos serão mortos. Saul tinha um general, que era um general extremamente eficiente e leal a ele, que era o general Abner. Esse seria outro candidato, um possível candidato ao trono, mas Abner jamais traiu Saul, será morto a mando de Davi depois. Então não sobra ninguém, Davi dá cabo de todo mundo, de modo direto ou de modo indireto. Isso nós vamos ver nos vídeos futuros. Então essa preocupação de Saul com Davi era uma preocupação extremamente legítima. Até nos dias de hoje, a maioria dos golpes vem de onde? Vem das forças militares. Os militares tomam o poder, né? O que nós vamos ver na Bíblia é que, claro, na literatura antiga e também na atual, todo sucessor vai falar mal do antecessor. E, claro, vai querer criar uma narrativa depreciando o seu antecessor e se glorificando, né? Então Davi vai contar com um corpo de escritores que vão beneficiá-lo numa narrativa claramente favorável, enquanto que Saul será vai sofrer de um marketing negativo. Saul não tinha nada desequilibrado, ele morreu lutando contra os filisteus, ele morreu chefiando o exército de Israel, né? Uma morte que a gente vai conversar também sobre ela, se tem o dedo de Davi ali ou não, no outro vídeo futuro, não é? Mas ele morreu chefiando o exército. Se ele é um rei incapacitado, um rei perturbado, um rei maluco, ele não estaria ali comandando o exército de Israel. Tudo que Davi temia, o que o Saul temia era o quê? Que Davi organizasse uma conspiração, um golpe, o derrubasse e sentasse no trono de Israel. E foi exatamente isso que aconteceu. Aonde que está a loucura de Saul? Em lugar nenhum. Saul estava perfeitamente lúcido e muito correto nas suas avaliações. Tá certo? Então tá. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.